O cenário de crédito para empresários do Brasil é um dos mais complexos e burocráticos, né, do mundo, que dificulta aí, né, muitas vezes o desenvolvimento das empresas, né? Então, nesse contexto aí, eu quero bater um papo, conversar com o nosso convidado aqui, que já vai aparecer no seu vídeo, o Jai Lee, que é especialista de Open Banking. Jai, tudo bem? Tudo bem, muito prazer. Obrigado pelo convite. Não, prazer é todo nosso. Eu já queria de cara, Jai, saber, né, que você falasse o que é, né, o Open Banking. Sim, Como é que perfeito, claro. funciona isso? Sim. O BBank é uma iniciativa do Banco Central, onde ele coloca o sistema financeiro aberto. O Banco Central está criando uma plataforma de série de regras e padronizações para que os bancos possam abrir os dados financeiros do usuário. Só que o muito importante do Open Banking, quem é o protagonista? O protagonista é o próprio usuário, que pode ser pessoa física, pessoa jurídica, onde o usuário ele vai utilizar os seus dados financeiros ao seu favor, compartilhando esses dados com outras instituições que ele achar interessante. Aí a gente tem nisso aí também, você falando em dados, né, a gente já fica até, né, assim meio atento, porque foi aprovado, inclusive, né, a lei, né, da lei de proteção de dados, né, e isso é muito Sim, importante a gente sim. estar, inclusive, falando sobre isso, né, tanto empresas como pessoas físicas também podem ser aí, claro, né, punidas em relação Uhum. a vazamento de dados. Como é que é isso também, né, em relação Sim. ao Open Banking? Isso também vale e Sim, vale muito, né? Quer dizer, hoje você tem mais essa proteção, né? eu acredito que é um momento muito ideal, porque o LGPD já tinha nascido, o ANPD já tinha sido regulado, já em ação, entrando em ação, e em cima, logo depois disso que vem o Open Bank, né? E o Open Bank também segue rigorosamente o LGPD, porque uma das etapas que existe para a gente poder compartilhar os dados, existe uma coisa chamada gestão de consentimento. Então, o usuário ele tem que conscientizar o que tipo de dados que ele vai compartilhar. E esse processo é muito transparente entre as instituições. Nós chamamos isso de instituição receptora e instituição transmissora. Então, vamos supor que eu estou no meu banco, onde eu tenho uma conta há mais de 15 anos, essa instituição poderá ser instituição transmissora. E eu quero abrir uma nova conta em um banco B, e eu vou lá, que essa instituição virará a instituição receptora. Ali que eu começo a minha jornada de compartilhar os dados e eu já é que vou dar o consentimento para a instituição receptora receber esses dados transmissora. Então eu acredito que hoje estamos num momento muito ideal, porque a lei do LGPD já está regulado, o ANPD já está em ação, e em cima disso o Open Bank está sendo implementado. Ah, quer dizer que em cima disso tudo, né, dessa lei toda, que está sendo implementado o Open Bank. Agora, Sim, vamos falar em democratização, democratizar. Como é que é isso? Democratizar o Open Bank, né? E como a solução impacta também nos pequenos, né, e médios empreendedores, hein, Jai? sim, acho que a democratização a gente pode falar que é democratização dos dados financeiros, né? Então acho que isso quer dizer o quê? Na minha opinião, eu acredito que seria que realmente o usuário ele pode utilizar os dados financeiros ao seu favor. E bastante democratizado, porque a regra é muito clara e transparente para todos que estão participando. Só que assim, a gente tem que também ter que analisar como que o mercado vai reagir. Hoje a gente está falando muito que o juros spread bancário ali é muito caro e existe sim uma expectativa do mercado que através do Open Bank o spread pode cair, mas isso vai depender muito quem vai ofertar o produto. Então, primeiro que nós precisamos ter players, empresas vão ofertar créditos em cima desses dados financeiros, eles devem analisar profundamente desses dados e, em cima disso, eles conseguem ofertar um crédito um pouco mais acessível. Mas outro ponto que eu quero ver é que é um pouco do mundo da fora, porque hoje, se a gente pegar Estados Unidos, Europa ou a própria Ásia, tem vários países que já implementaram o Open Banking. E isso está em processo ainda. Não temos algum case muito transparente que o spread bancário tenha caído tanto. Mas isso é uma coisa de tempo que a gente vai vendo e vai depender muito das empresas que vai ofertar em cima ofertar os produtos em cima desses dados.
E eu queria saber o seguinte, Ojai, quais são as modalidades existentes, né, do Open Bank? Perfeito. O Banco Central ele determinou desde o ano passado uma cronograma bastante robusta e muito transparente com todas as instituições que estão participando. No total são 4 fases, que as primeiras 2 fases a primeira fase já aconteceu, onde o Uhum. usuário ele pode compartilhar com outra instituição sobre que tipo de sobre as informações desculpa. Da primeira fase, é possível compartilhar os canais de atendimento daquela instituição. A segunda fase, que está prevista em julho deste ano, aí que começa o Hum. compartilhamento das informações de produtos que o indivíduo possui naquela instituição e o usuário ele consegue compartilhar. Aí vem a terceira fase, que é muito importante em agosto, que é onde a iniciação de pagamento dentro do Open Bank. Isso é muito importante porque quando a gente fala de iniciação de pagamento, realmente vai ser possível você conseguir utilizar a saldo da conta corrente do banco A dentro da plataforma do banco B. Então, isso já vai ser possível a partir de agosto. E depois, em dezembro, tem a quarta fase, que é onde entra outras informações como conta de depósito, investimento, seguro e previdência contratado daquela instituição. E os benefícios? Vamos falar então dos benefícios do Open Bank para pequenos e médios empreendedores, vamos dizer assim. Sim, acho que em termos de pequenas e médias empresas, acho que já está acontecendo, que recentemente, 2 semanas atrás, o Banco Central ele publicou uma Uhum. resolução que é sobre a questão da antecipação dos recebíveis do máquina de cartão. Essa informação é muito importante, porque os pequenos e médios comerciantes, inclusive que trabalham muito com parcelamentos, imagina que você tem 2 máquinas de cartão de crédito, máquina de cartão onde você recebe pagamento via cartão de crédito parcelado e você tem os valores recebíveis dessas máquinas de cartão. E agora é possível você poder compartilhar essa informação dessas antecipações que está para entrar no seu fluxo de caixa. Então, hoje já está acontecendo esse movimento e isso vai ser muito favorável para os PME. E são inúmeras iniciativas que estão acontecendo em diante do PME para poder melhorar muito a questão do fluxo de caixa. Uhum. E por que, Jai, que no Brasil, né, tem tanta burocracia, né, em relação o cenário, em relação a crédito, né, cenário de crédito aí para empresários aqui no Brasil? Acho que aí que entra muito bem o conceito do Open Bank, né? Porque acho que você é mais rígido em oferecer um produto um pouco mais acessível, porque você não conhece aquela pessoa, né? Então, é levado em consideração a questão de risco quando a gente fala um produto de crédito, né? E acho que isso que a iniciativa do Banco Central do Open Bank está querendo quebrar, onde vai possibilitar a empresa que vai ofertar o produto conhecer melhor quem é o Jai, o que o Jai fez durante 15 anos. Será que o Jai é um bom pagador? Será que o Jai é uma pessoa que ele faz um pé de meia? Então, com todas essas informações, isso vai ajudar para a instituição ele entender e ofertar um produto melhor. Então, mas essa burocracia acaba prejudicando muito aí, né, dificultando, vamos dizer assim, né, muitas vezes aí o desenvolvimento das empresas, não é isso? Com Essa certeza, a burocracia burocracia. toda. Sim, sim, com certeza. Por isso que, lógico, nesse contexto, nós temos 2 grandes players que têm que atuar fortemente, que é o governo e o próprio o legislativos que podem facilitar e eliminar as burocracias. Mas também acho que é um ponto muito importante que sempre tem que ter um consenso na sociedade e o mercado. E com isso provocado, o legislativo junto com o executivo podem trabalhar para eliminar a burocracia. Mas não é um cenário tão fácil, né? Mas o Open Bank veio exatamente para isso, né? Para minimizar, talvez, essa burocracia, não é isso? Sim, exatamente. Eu acredito que Quer dizer, através isso do é Open uma das Bank, ferramentas, né? É uma das sim, ferramentas. sim. Sim, sim. O grande conceito, e o próprio presidente do Banco Central ele afirmou bastante, é que o Open Bank vai virar Open Finance. Mas o que seria Open Hum. Finance se a gente nem implementou Open Bank?
Open Finance é a questão da personalização total dos produtos em cima dos dados financeiros. Então, ali nós não estamos apenas limitando os produtos de crédito, produtos que um banco oferece. Isso pode ser seguro, pode ser investimento, pode ser até um e-commerce que consiga oferecer um melhor produto usando aqueles dados financeiros. Então, eu acredito que através do Open Bank no Brasil, a gente vai ter uma revolução muito grande das melhores ofertas e boas ofertas para todos os segmentos que existir no nosso mercado. Você acha, na sua opinião, Odiai, que no Brasil, né, diferente um pouco lá, né? Claro, está falando falada de Europa, né, Estados Unidos, enfim, você acha que há um atraso assim, ainda um pouco em termos de transações, né, bancárias em relação ao Brasil? Eu acredito que isso é uma paradigma que está sendo mudado, porque o Open Bank brasileiro ele é muito robusta, ele é muito transparente e ele é muito aberto, diferente de alguns países que implementaram o Open Bank. Então, eu Sim. acredito que hoje essa paradigma, eu acredito que está sendo superado por alguns setores. Tá bom saber disso, né? Vamos falar um pouquinho da portabilidade, a portabilidade de dados. Queria que você explicasse melhor. Sim, o portabilidade dos dados é a ideia principal e o benefício principal que o Open Bank vai entregar. Então, nós temos três instituições, três autoridades. Temos o usuário, pode ser uma pequena média empresa, ou pode ser uma pessoa física. Nós temos uma instituição receptora de dados e nós temos instituição de transmissora de dados. E alguém tem que ofertar um produto interessante, um produto melhor, através dessa portabilidade de dado que o usuário vai fazer. Porque se a instituição que vai esses dados, que o usuário deu um consentimento, se ele não for fazer uma oferta valiosa para o usuário, essa portabilidade de dados ele não vai significar nada. Então, a instituição com certeza vai fazer uma oferta interessante para aquele usuário, falando que faça a sua portabilidade dos seus dados financeiros que eu consigo te ofertar um melhor cartão de crédito, um produto de crédito mais adequado para você. E aí que o usuário convencido que a empatia sobre esse valor, ele vai compartilhar através do Open Bank, realizando a portabilidade dos dados, que seria exatamente o extrato bancário ou as transações da sua fatura de cartão de crédito. Aí a instituição receptora vai solicitar da transmissora, dentro da regulamentação, seguindo todas as regras do Open Bank, e recebendo esse dado, finalmente ele vai conseguir ofertar um produto mais personalizado possível ao usuário que realizou a portabilidade dos dados. O que é um Open Banking regulado? O Open Banking regulado é o que existe, que o Banco Central está propondo. Hoje, dentro do escopo Open Banking Brasil, tem mais de 1.000 instituições financeiras que estão participando. Dentro dela, a gente denomina que são banco S1, S2, que o banco tem maiores portes. Eles têm que, além de participar, eles têm que abrir os dados obrigatoriamente. Então, se alguma instituição que está participando vai solicitar o dado de um banco grande, que é um S1, esse banco S1 tem que realizar a transferência, a portabilidade dos dados daquele usuário que solicitou. E me diz uma coisa, na tua opinião, quais são as expectativas aí, Jai, para o nosso mercado brasileiro, né? Eu acredito que o mercado brasileiro, nosso mercado financeiro, né, ele vai ter melhores ofertas, a gente vai ter a presença ou surgimento das fintechs como o Nubank. Eu acredito que vai ter mais players como o Nubank, que é uma inovação disruptiva. Sim. Não, até porque você já tem vários, né? Você está falando do Uhum. Nubank, né? Mas você tem Uhum. vários aí bancos virtuais hoje, né? Que se está trabalhando, as pessoas estão inclusive dando mais, né? Vamos dizer assim, não digo valor, mas migrando mais para esses bancos, né? Sim, com certeza. Virtuais, porque não cobram taxas, não tem aquela cobrança
né, disso, daquilo, como o banco convencional tem, né? Como é que você vê essa, Sim, essa, isso, essa essa, migração para esses bancos sim, virtuais? sim. Sim, essa migração, isso acho que é importante, é um ponto muito interessante, que até um case de mercado, é que quando a gente Uhum. pega um Nubank 2013, outros bancos digitais, na verdade, o produto que eles oferecem não é uma coisa muito diferente, não é algo muito tão inovativo. Na verdade, o que eles oferecem é um cartão de crédito sem anuidade e eles oferecem É, TED é, Doc e sem cobrar as taxas, que agora com o Pix também ficou mais barato. verdade. Só que aí existe um ponto crucial, que é a experiência do usuário. O Uhum. próprio banco digital, eles priorizam muito a experiência do usuário dentro da plataforma dele. E isso que fez o encantamento e conquistar, deixar os usuários retidos. Só que se a gente está falando que a oferta dos produtos foi inovativa, dando desconto ou dando uma isenção na anuidade, com a Open Bank, a dinâmica da oferta dos produtos, qualquer tipo de produto, crédito, cartão de créditos e outro, isso vai ficar muito mais dinâmico. Então, acredito que o nosso mercado ele vai ficar bastante concorrido entre as fintechs e os bancos, e quem vai ganhar todo nessa competição é o próprio cliente, que vai escolher em qual plataforma vai colocar a sua conta, vai utilizar o cartão de crédito ou sua conta. E outro ponto importante também é que ressaltar que isso já acontece no mundo, que já o Open Banking Uhum. está muito bem estabelecido, é independente onde que você tem a conta bancária. Você vai utilizar aquele aplicativo que tem a melhor experiência. Por quê? Através do Open Bank, como eu afirmei, primeiro, você consegue ver o saldo das suas contas correntes. Pode ser que você tenha conta em 3, 4 lugares. E outra coisa que também afirmei, que em agosto vai começar a iniciação de pagamento, você usando um aplicativo B, que tem a melhor experiência do usuário, só que você mantém as suas contas do saldo, a conta bancária do banco A e banco C. E aí você entra nesse aplicativo do banco B e você vai começar a utilizar o dinheiro do banco A para fazer transferência para outro banco. Isso que o Open Bank vai possibilitar e permitir. Isso, e em relação a isso, nós temos muitos cases lá de fora e funciona muito bem. Então, o usuário vai ser o grande ganhador dessa história. Então quer dizer que isso não tem, por enquanto, em outros bancos, a não ser no Open Banking. No banco Isso. digital, virtual, não. Não, Ainda não não, tem não. Isso, essa. Ah, entendi. exato. E o Open Bank vai trazer isso. O Open Bank vai trazer isso, então. Exato, exato. De uma forma regulada, segura, escalável, porque realmente o Banco Central fez um trabalho belíssimo de deixar as normas bastante transparente e padronizado. Então, eu acredito muito que, lógico que nos primeiros meses não haverá uma oferta diferente, mas ao longo dos meses, como a gente já viu a adesão do Pix, ao longo dos meses vai aparecer muitas ofertas e experiência realmente muito voltada para o usuário final. Então quer dizer que você está me dizendo que a transição do banco normal para um banco virtual não tem muito, eu digo, ganho, né? Ou, vamos dizer assim, alguma vantagem para o usuário. É isso que você está me falando. Eu digo a comparação do banco virtual, como o Nubank e outros aí, né? Porque, por exemplo, o cartão de crédito vai continuar sendo, né, pago se você não ficar devendo, por acaso você ficar devendo cartão de crédito, vai ser aquela coisa toda, a anuidade vai ser aqueles juros altos que tem, tanto no cartão virtual, como no banco virtual, quanto no banco normal, vai ser o mesmo. Quer dizer, não tem diferença nenhuma. Então você não tem nada praticamente a ganhar, né? As ofertas, Como usuário. sim, sim. Isso vai continuar, mas aí vai surgir Não, as novas não tem ofertas. vantagem nenhuma. Sim. E qual é a vantagem, então, para o banco, né, normal, a diferença para o banco virtual? De um O banco banco normal virtual, para o banco virtual. sim, esse é o ponto, né? Que o banco digital, ele vai conseguir conhecer melhor o seu usuário, porque aí que Ah, existe tá. a portabilidade dos dados. Aí ele pode, Uhum. agora que, se sem esses dados, portabilidade, sem conhecer bem o usuário, o histórico financeiro, se ele já estava inovando, oferecendo uma experiência única,
Agora, com esse Uhum. tipo de coisa que o usuário falou que eu aceito e compartilhar meus dados com você. Aí, as possibilidades que um banco digital pode ter são realmente ilimitadas. Ah, tá. Quer dizer, é limitado, então, Não, eu digo os bancos ilimitada, que virtuais. Ilimitado. Ah, tá. é, Ilimitado. Eu entendi limitado. Tá, ilimitado, ilimitado. porque É isso, o Open diferente Bank vai permitir. do banco, né, comum, normal, que você está acostumado a usar, né? Ter que ir Sim, presencialmente, enfim. sim, exato. E aí, isso que vai aumentar mais a concorrência, aí a concorrência Uhum. vai gerar a inovação dos produtos nos ambos lados. Bancos tradicionais vão inovar também, porque se eles não inovarem, sabem que eles vão perder a fatia do mercado, que já aconteceu. Entendi. Agora, por que a gente vê aí, Jai, uma limitação dos bancos, né, na questão da inovação, de inovar, né, e customizar aí os produtos oferecidos quando a gente pensa no mercado financeiro? Eu sempre acho que o mercado sem concorrência realmente acaba estagnando a melhoria da oferta, porque o banco, se acho que a questão é mais importante, né? Porque quando a gente vê o resultado financeiro, né? O balanço financeiro, Uhum. naquelas linhas o demonstrativo, nós não temos uma linha do usuário está insatisfeito, nós não temos uma avaliação do usuário, nós temos lá o lucro líquido, nós temos o lucro consolidado, nós temos uma margem bruta. Então, o análise que é feito pelos executivos, ele é voltado muito no lado financeiro, porque os números estão crescendo, isso quer dizer que nós estamos vendendo bem. Então, acho que isso que acabou limitando, mas com certeza a concorrência no mercado que vai permitir que os bancos vão melhorar. Na verdade, se a gente pegar os últimos 5 anos, grandes bancos, o faturamento, a taxa de crescimento tem caído bastante, excluindo alguns bancos, um ou dois bancos, se não me engano. Mas isso já é um alerta aos grandes bancos a melhorarem e inovarem os seus produtos, com certeza. Não, e você tem visto aí também, né, o fechamento de várias instituições bancárias aí, né? É um troço impressionante. Se a gente der aí exemplos, né, você vê que realmente, né, precisa mudar, né? O funcionamento, né, a maneira que é feito, que funciona, né, uma instituição bancária, né, Jai? Exato, exato. E isso mesmo, sim. E isso vai ser muito mais intenso num país como o Brasil, que precisa mais inovação, precisa de uma concorrência, sim. E por isso, por essa razão que o Open Bank também está chegando, sim. Quer dizer, na sua opinião, o Open Bank vai, né, mudar toda essa a maneira de transação bancária, toda essa. É isso? Open Bank, eu acredito, em grandes aspectos, ele vai trazer uma grande melhoria de experiência para os usuários. Isso em termos de relacionamento, e outro ponto em questão de produtos e serviços que vão estar ofertados. Com certeza, no cenário, ele vai criar um choque muito grande no mercado, sim, que é um pouquinho que já aconteceu no mercado americano, ou um pouquinho, algumas empresas na Europa também. Isso vai acontecer com certeza aqui no Brasil, porque se a gente está falando a concentração dos grandes bancos aqui no Brasil é mais ou menos 80%. Então, isso realmente vai mudar, sim. E comparando, é até bom você falar isso com lá fora, né? Você está falando pô, dos bancos estrangeiros, tudo em relação, né, à nossa maneira, né, de funcionamento das nossas instituições bancárias. Essa diferença é muito grande, Jai. Ou o Brasil está bem, bem perto, né, de transações financeiras que são feitas lá fora, né? Porque lá você tem grandes bancos, né? Os bancos mundiais, aquela coisa toda, né? Um pouco diferente aqui do Brasil, que tem uma, né? Se bem que você citou há pouco que o Brasil está muito bem, né, em relação à instituição bancária, né, à parte financeira, né? O cenário financeiro brasileiro está indo até bem, né? Não sei se essa realmente é a tua opinião, é isso?
Quando eu falo que o sistema financeiro, não em relação de política monetária, esses pontos que não sou especialista nessa área, mas quando eu estou falando Assim, de em relação de inovação, sim, realmente estamos indo muito bem. A entrada do PIX realmente foi uma via muito grande que impactou a vida das pessoas e vai melhorar mais ainda assim, porque o relacionamento de dinheiro entre o usuário final e seja comerciante e tal. E o Open Bank também é uma iniciativa bastante ambiciosa e bastante ambiciosa que vai entrar e vai ter um impacto muito grande. Falando do mercado de fora, acho que o grande exemplo mesmo é o jeito de você ofertar os produtos, né? E quem está fazendo a disrupção das ofertas. Aí, quando a gente fala nesse aspecto, realmente no mercado de fora, as startups, os fintechs, eles estão liderando. Posso citar um exemplo que eu conheço muito bem, que é a Coreia. No caso da existe um aplicativo que ele navegou muito bem antes da regulação do Open Bank e ele faz exatamente o serviço que o Open Banking oferece. Hoje, esse aplicativo tem mais de 25 milhões de usuários ativos. Coreia é um país de 50 milhões de habitantes, então a metade da população está utilizando esse aplicativo. Hoje, esse aplicativo evoluiu tanto que não é que ele somente não faz a gestão financeira, mas também faz transferência interbancária e também os seguros, produtos de seguros, e oferece produtos de investimento. Então, o que eu acredito que também vai acontecer aqui no Brasil, que já aconteceu através do Nubank, uma disrupção do mercado muito grande, a gente vai ter muito mais presença desse tipo de empresas que vão realmente inovar o mercado. a gente tem aí, Fábio, só para encerrar, que a gente está chegando ao final do programa já, mas eu queria que você falasse, né? A gente está vivendo essa situação toda da pandemia e muitas pessoas perderam seu emprego, né? Estão aí desempregados e tem muitos também apostando, né, no empreendimento, né? Exato, sim. Empreendendo aí, né? Então temos aí Uhum. pequenos, como a gente falou no começo, e médios empreendedores. O que que você, qual é a dica que você daria, né, para essas pessoas que estão, né, empreendendo agora, até por causa dessa pandemia, né? Porque muita gente está desempregada. Então você tem que procurar, né, o seu próprio, tentar abrir o seu próprio negócio, empreender em alguma coisa. Qual é a dica que você dá para esses pequenos e médios empreendedores? Eu acho que o momento não é tão favorável para os PME e principalmente para os empreendedores que começam do zero. Eu venho de uma família de empreendedor também que começamos negócios tão pequenos, né? E como comerciantes vendendo os produtos e ganhando os comissionamentos. Eu acredito que É, nesse estágio que nós estamos, qualquer tipo de conselhos não será tão consolidador para os empreendedores. Nós falamos que a crise também, no mesmo tempo, eles traz as é. oportunidades. Então, Ah, realmente sim. existe sim oportunidade em diversos aspectos. Por exemplo, o que eu É, posso dar um exemplo é também que hoje o mercado brasileiro teve um boom de e-commerce e a digitalização. E ali também tem exato. muitas oportunidades, sim. Por exemplo, a questão de logística, a questão de, não somente que eu estou falando de entregar os produtos, mas se você tem um caminhãozinho como o Fiorino, você consegue começar uma operação operação similares ao tipo de e-commerce para melhorar a questão da digitalização. E aí, em cima disso também existem outras oportunidades que vão surgindo. E realmente nesse estágio conversar mais, ouvir mais e encontrar mais, conversar mais com as pessoas e ouvir mais noticiários, ler mais os assuntos é muito importante que vai fazer uma Perfeito. diferença. Maravilha. Bom, Jai, a gente chegou ao final do programa. Eu queria agradecer a tua participação aqui no Alesp Conecta. Obrigado, né, pelas Obrigado eu. explicações aí. Você manda muito bem, percebe-se que você realmente entende bem do assunto, né? Obrigado pela Muito tua obrigado. participação. Espero até uma próxima vez a gente, né, fazer um outro programa aí, tá bom? Obrigado e um grande abraço para vocês, para os telespectadores. Obrigado, Jai. Pois é, pessoal, esse foi mais um programa Alesp Conecta. Eu espero vocês no próximo programa, ok? Até lá.